assunto político do dia é esse, não é? O aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, constatada em várias pesquisas e hoje documentada também no Datafolha, que diz que o presidente nunca teve tanta popularidade desde o começo do mandato. Uma visão diferente agora do filósofo Luiz Felipe Pondé, nosso colunista, ao vivo com a gente na Rádio Bandeirantes. Como é que você está vendo isso, hein, Pondé? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Olha, eu acho que a primeira lição que essa pesquisa nos traz é... Olá, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Pondé. Tá. Eu acho que a primeira lição que essa pesquisa nos traz é que a população carente no Brasil continua sendo um capital político importante. É claro que com a pandemia isso se tornou um efeito agudo, mas o PT já fazia uso disso com a transferência de renda, né, que garantiu, por exemplo, no Nordeste, um apoio durante muito tempo ao PT. E aí, Thaís e Pedro, eu me lembro também de várias colunas do Nelson Rodrigues, né, ao longo dos anos 60 e 70, em que ele, nas brigas dele com Dom Helder Câmara, que ele chamava de o arcebispo vermelho, lá de Recife, ele dizia que se um dia a pobreza do Nordeste acabasse, o Dom Helder perdia a sua fama, né? Essa metáfora do Nelson Rodrigues, né, usando como analogia, significa que a pobreza, a miséria, a vulnerabilidade, ela é em si um capital político imediato, independente da sua orientação política à esquerda, à direita, ao centro, o que for. A verdade é que quando se distribui dinheiro, isso já vinha sendo previsto, né? Que isso aconteceria. Quando você distribui dinheiro, você tem um resultado imediato, né? Em termos de aprovação. Então, eu acho que esse é um fator que a gente tem que manter em mente. E o outro, Thaís, é porque enquanto você tem, por exemplo, um debate na mídia, né, não só no Brasil, em várias mídias, importante, circulando por pautas que nós podemos chamar de progressistas, como o problema do racismo, por exemplo, né? Ou mesmo o problema de gênero, você tem uma grande camada da população que é, de certa forma, silenciosa e que essa camada não parece se pautar por aquilo que, digamos assim, a inteligência pública considera como tópicos importantes de medição da democracia. E isso porque ainda que o Bolsonaro tenha sido taxado de genocida, de louco, de assassino, tenha sido feitas muitas críticas a ele por parte da comunidade científica ao redor do debate da cloroquina, a verdade é que pesquisas como essa revelam que esse caudaloso mar profundo que circula pelo Brasil continua se movendo a partir de referenciais que não são os referenciais adotados normalmente pela inteligência pública. E esses referenciais normalmente estão associados àquilo que os velhos comerciantes diziam, né? O bolso é o órgão mais sensível do homem. Né? É que nem aquele assessor, era do Clinton, não é, Pondé, que falou, é a economia idiota, quando ninguém entendia por que a popularidade do governo naquele momento também estava em alta, né? É exatamente isso. A economia idiota é uma versão, digamos assim, sofisticada, intelectual, né? Apesar da linguagem, ela é sofisticada e intelectual para dizer o que os velhos comerciantes diziam. Quer dizer, o bolso é mais sensível que o coração, o bolso é mais sensível do que o intelecto, né? E a outra coisa também importante aí nessa subida do Bolsonaro, que dá a impressão, assim, de que ele pode deixar para trás toda a discussão ao redor da pandemia, né, em direção a 22, claro, as redes sociais, onde eles manipulam muito bem o grupo do Bolsonaro, o seu gabinete, né, próximo a ele, mas também o fato que o Bolsonaro ficou mais quieto, o Bolsonaro diminuiu os conflitos com os outros órgãos, a STF também sofre desgaste, Lava Jato sofre desgaste, o Legislativo está sempre desgastado,
né? E à medida que ele ficou quieto, ele pegou coronavírus, ele se distanciou, parou de falar, reforça também aquela tese que já vinha crescendo de que a melhor coisa que o Bolsonaro pode fazer é ficar um pouco mais calado, né? Apesar de que eu duvido muito que necessariamente as coisas que ele fale que parecem absurdos afete esse extrato mais profundo da população. Pode afetar a adesão da classe média a ele, né, ou classe média alta. Mas o fato é que a pobreza no Brasil continua sendo um capital político gigantesco, como sempre foi em vários países ao longo da história. E aí a gente sempre talvez a pobreza tenha lá a sua função político-social, claro, a partir de um sentimento um tanto cínico, claro, né, irônico e pragmático. Luiz Felipe Pondé, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes, filósofo, sempre conosco no Jornal Gente. Obrigada, Pondé. Um beijo para você, hein? Obrigado, beijo, Thaís. Obrigado, Pedro. Abraço. Tchau, Pondé. Até mais.